Fala comigo, locadores! Bora, vão chegando. Foco, força, fé e café. Vamos ver. Vamos ver cadê o povo. Vou mandar aqui. Fala comigo. Vou mandar aqui pra chamar. E aí, turma? Galera chegando, meu amigo. E Evelyn, Rogério, Crisa, Latim. Um monte de gente. O povo tá chegando. Muito bom. Muito bom. Fernanda entrou, mas tá escuro. Ei, Fernanda, você tá boa, minha filha? Tô vermelho, né? É, por causa do reflexo. Tudo É por bom, causa e da você? Hilux, vermelho, Hilux. Achei que eu tô muito rosada. A maquiagem. Não tô de maquiagem, não. Tá, não. Acho que é a claridade aqui. Tá E aí, tá descendo. chovendo? Graças a Deus, não. Aqui tem só uns 10 dias que tá caindo água. Ah, eu que tava finalizando obra aqui, também. Tava penando com chuva, mas agora acho que uma semana que deu uma estiagem. Sim. Ai, como é que estão os negócios por aí? Tudo bem, graças a Deus. Preparando tudo pro evento. Pois é, gente, aproveitando, né, tem a feira, né, Rental Fair, que tá chegando aí, 2, 3 e 4. Tem o meu evento, que é dia 1º, Fernanda Apoiadora. E, pra quem não sabe, a gente vai ter um stand também lá na... Eu te contei que a gente vai ter um stand lá na feira? Pois Uhum. é, pra quem não sabe, vai ter stand, locador faixa preta. É isso. Mas eu falo, quem não é visto não é lembrado, né? Eu falo que a gente tem que estar sempre mostrando, mostrando a nossa cara, mostrando o nosso trabalho. E ali E a gente tem, ali eu acho que é um espaço onde são os pares, né? Ali tá todo mundo no mesmo negócio, no mesmo segmento, então eu acho que é uma excelente oportunidade. com certeza. Eu falo, ó, Às vezes, não pode. necessariamente só para fazer negócios, mas para você ter ideias, para você ver o que que as pessoas estão fazendo, o que que as pessoas deixaram de fazer porque estava dando errado, trocar realmente experiências, né? Ali eu acho que é um lugar. Eu falo isso com frequência, né? Falo assim, gente, até a próxima live, já vou adiantar até o tema. A próxima live, o tema vai ser o seguinte: como estar em novos ambientes pode mudar a sua locadora. É o tema da próxima, semana que vem. Então, não divulguei para não embolar as coisas, mas é Sim, exatamente isso que a gente vai dizer. Falei, cara, eu cheguei à conclusão, Fernanda, que se a gente fizer as mesmas coisas, a gente não tem mais os mesmos resultados. Porque antigamente tinha esse ditado. Você lembra disso? Ah, quem faz as mesmas coisas tem os mesmos resultados. Hoje a gente não tem. É mas você cada vez sabe, mais difícil, mais concorrido, é mais competitivo, é mais brigado, é mais tudo, é mais tecnológico. Então, se você faz as mesmas coisas, você tem menos resultado. Eu tenho que fazer muito mais para melhorar um pouco o resultado. do mesmo jeito que eu acho que tem alguns ditados que mudaram, eu acho que tem alguns que permanecem. Com Veja bem, certeza. tem um que eu gosto que diz assim, ó, se você não tem objetivos, você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. E aí eu vejo isso em algumas locadoras, porque elas não conseguem nem determinar qual é o objetivo, elas não conseguem nem determinar qual é o tipo de problema que elas estão tendo para ir atrás de uma solução. Estão perdidos. Então, se você está perdido, qualquer caminho serve, talvez caminho nenhum fica parado. É. Né? Então, eu acho que tem coisa que tem ditado que muda, mas tem ditado que ainda continua firme. É.
como né, essa aí de ir para evento, né? Fala, menino que não anda não vende picolé, né? Fica parado, filho, não dá não. Tem E gente que aí, chora, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. sim. E falo, novos lugares, novas pessoas, ideias, novas ações e, consequentemente, novos resultados. É isso. Acho que a gente contextualizou bem para a gente poder fazer uma introdução. E aí a gente estava falando assim, vamos falar de quê? Patrimônio do locador está nos bens. Não é, Verna? Você concorda? Eu concordo e eu acrescento. Diga. Ele não, ele está nos bens, mas ele também pode ser encontrado em outras partes. Eu considero, por exemplo, os clientes de um locador, eu também considero um potinho de ouro que precisa ser cuidado, que precisa ser montado com bastante responsabilidade. Sim, com certeza. Mas aí, para a Como gente diz o falar assim, sobre Bisol, essa questão de controle, né, porque a empresa, ela. Se for fazer o valuation, né, o valuation de uma empresa, se a marca tem valor, né, a história, o cadastro de cliente, o registro da marca, o telefone, seus seguidores, hoje tem isso, né, também, a questão da internet. Então, tudo tem valor. Mas a gente falando de controle, até o que você é especialista em ferramentas, né? Porque você precisa de ferramentas, precisa de dados, pelo menos deveria ser, para poder tomar uma melhor decisão. E aí, sim. falando de bens móveis, que nós somos locadores de andame, escora, betoneiro, compactador e por aí vai. Teve um locador, Fernando, que queria entrar para mentoria comigo. E aí ele falou assim: se você me responder a pergunta que eu vou fazer, eu vou fechar a mentoria com você. Falei, ué, então tá bom, fala. Como que eu faço para eliminar da minha vida esse negócio de ficar faltando escora, faltando forcado? Não, todo dia eu tenho um problema. Ou levo uma peça a mais, ou devolvo uma peça a menos, uma confusão danada. Na hora que eu vou fazer estoque, nunca bate. Falei, ué, fácil demais, ué. É muito fácil. Eu vou te dar a resposta, não precisa me pagar nada, não. Você nunca mais quer ter problema com DM score e controle? Para de conferir, ué. Nunca mais você vai ter problema. Para de contar. Nunca mais isso vai acontecer. Porque não tem jeito. A partir do momento que a gente tem pessoas e tem muita locadora, Fernanda, você vai concordar comigo, que tem gente que não tem nem o laudo de devolução, nem faz. Ou então Meu entrega o Deus. contrato para o motorista carrega e sai para entregar. Ninguém confere. Não tem carregado, não tem nada disso. E não tem problema nenhum, não tem carregado. Porque eu já fui bem pequenininho. Só que aí quem fazia o contrato tinha que levantar a bunda da cadeira e ir lá contar. Eu fiz isso, minha esposa fez isso, que trabalhou comigo. Uma porrada de menina que alugava fazia isso. Então, esse é o mínimo. Conferir. Você vai pagar qualquer coisa em qualquer loja, R$ 20 em nota de 2. Você entrega o dinheiro. Conferir não é desconfiar. É conferir. Pô, eu vou conferir para ver se está certo. Sim. Então, esse papo foi bem legal. Mas aí, sobre o que é a sua ideia sobre controle? O que a galera está pecando? O que deveria fazer? O que é a sua recomendação? O que você acha sobre isso? Olha, eu percebo que tem algumas ações que podem ser feitas com relação a esse tipo de estoque, né? A gente está falando de estoque de bens não patrimoniados, porque os bens patrimoniados, aqueles que têm identificação única, é muito mais fácil de você fazer a gestão desse estoque, porque você controla por unidade, né? Você sabe exatamente por onde aquele patrimônio passou, com quem ele está e qual é o status daquele patrimônio. É diferente dos equipamentos não patrimoniados, que você aluga por quantidade.
E aí, às vezes, tem peças menores. Eu vejo muito, por exemplo, o cliente liga aqui e fala assim: Ana, tá sobrando no meu estoque andaime de 1 por 1 e tá faltando no meu estoque andaime de 1 por 1,5. Aí eu digo, será que na hora de carregar eles não carregaram trocado? Ah, não tinha pensado nisso. Gente, você acha que o cara que vai carregar lá o caminhão pode não pegar um andaime de tamanho diferente? Nem viu. E você acha que o cara lá da obra vai saber que o que chegou lá é de 1 ou de 1,5? Ele só vai saber se o espaço dele for confinado, for apertado. Porque se tiver espaço sobrando, ele está nem aí se é de 1, de 1,5. Então, a gente precisa fazer algumas ações para melhorar essa gestão de estoque de bens não patrimoniados. Então, o que normalmente a gente vê acontecendo nas locadoras? Primeiro, eles empilham esses equipamentos e eles amarram por fardos, né? Então, escora. Ó, eu vou amarrar aqui, eu tenho lá escoras de 3 metros, eu vou amarrar fardos de 50 escoras ou fardo de 100 escoras. E aí você já tem uma subdivisão do seu problema. Porque você tem a facilidade para contar e na hora que você devolve, você também tem a facilidade para contar, porque você vai armazenar em fardos de 100, 50 e 50, dependendo da quantidade que você tem. Então, isso a gente está falando da parte física, né? Agora, eu também acho que você precisa usar da tecnologia a seu favor. Então, o que a gente tem? Eu sou do sistema local, eu posso dar como exemplo o que eu conheço, né? Então, como é que a gente lida com isso dentro do sistema? Então, a gente tem o cadastro desses bens e a gente tem, dentro do sistema local, a gente chama aqui de um robô de autocontrole do estoque. A gente tem um procedimento que ele conta para você o seu estoque lógico, ou seja, o seu estoque que está cadastrado no sistema. E aí, o que tem disponível? Se está diferente do que você tem fisicamente, aí você precisa fazer uma recontagem. Então, na verdade, fica fácil de você organizar a sua conferência. Então, eu acho que no momento em que a gente vive, onde a tecnologia ajuda em vários pontos, você precisa questionar o seu sistema sobre o que o teu sistema está te oferecendo de recurso para que você consiga fazer um levantamento do seu estoque, para fazer uma conferência do seu estoque. Então, a gente está falando aqui de 2 processos. A gente está falando do processo físico, que é como eu vou organizar esse estoque para que a minha conferência seja facilitada. E a gente está falando de como a tecnologia pode me ajudar nesta conferência. Tá, você falou um tanto de coisa aí que nós vamos ter que particionar. Vamos partir. Primeiro, tem muito locador que tem dúvida de fazer controle de estoque. Então, minha recomendação, cara, vai ter que contar, porque não tem jeito, contar tudo que tem e ver o que está alugado. Não tem outra maneira. Se você tiver outra e alguém aqui da internet tiver outra, tem até uma pergunta aqui que eu vou ler. Isa falou assim: como faço para ter um controle dos meus clientes e contratos? Não aguento mais usar papel. Excelente, minha filha. Guarda ela aí que nós vamos falar disso. Eu já vivi isso e fiz um vídeo sobre isso. Calma. E aí teve um locador que falou comigo assim: como que eu faço meu controle de estoque? Cara, pega um sábado, conta tudo e pega tudo que está alugado. E uma coisa que é muito importante, parece óbvio, mas tem que ser dito, porque o óbvio tem que ser dito, tem que estar nas devidas baixas.
As baixas têm que estar em dia. Para o que tiver locado, for fidedigno. E aí você vai ter aquele saldo ali. Faz ali o ajuste lá no seu sistema, vai lá no sistema local e troca a quantidade, e vida que segue. Você, em primeira pergunta, você vê uma forma diferente de fazer isso? De fazer um controle de estoque? Eu vejo situações, né? Se você, por exemplo, você vai começar a usar o sistema, né? Então, você já vai cadastrar esses andaimes, esses equipamentos depois de uma contagem, certo? Sim. E aí, depois que você fez isso, você não mexe mais nessa quantidade cadastrada. Você só mexe nessa quantidade, que eu quero dizer mexer assim, você só vai acrescentar peças ou retirar peças definitivamente do seu estoque em 3 situações. Se você comprou novas peças, Ok. se você sublocou para alugar, então você sublocou de outra locadora, você precisa pôr essas peças no seu estoque para que elas fiquem disponíveis para as locações. Se você produziu, a Highlock produz container. Então, quando você produziu, você vai ter que pôr no seu estoque. Então, você só vai acrescentar itens no seu estoque de ativos, no seu ativo, quando você comprar novos itens, quando você sublocar ou quando você produzir. Da mesma forma, hã? Aí agora para tirar. Então, e agora para tirar? Quando que você vai excluir e tirar do seu estoque? Quando você vender algum ativo, quando o seu cliente extraviar, roubar, danificar, de tal forma que ele não possa retornar para ser realugado. Só nessas 2 situações. Por quê? Porque se você tiver qualquer diferença de estoque, você tem 2 coisas para fazer. Primeiro, roda o reajuste de estoque. Roda o nosso robozinho lá. Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que você acrescentou, tudo que você retirou e tem um saldo. Desse saldo, ele tira o que está alugado. O que não está alugado tem que estar no seu pátio. E ele regula isso para você. Agora, se lá no saldo de tudo que você inseriu, menos tudo que você retirou, deu 100 peças. Lá no seu estoque do sistema, está dizendo que você tem 20 alugadas e 80 disponíveis. E aí você vai lá no pátio, só tem 70? Meu amigo, 10 dessas peças, sinto lhe informar. Ou retiraram, fizeram a baixa no sistema e não foram buscar no cliente, ou você foi roubado. E, Fernando, tem uma outra questão, até que você comentou de container, e eu vou acrescentar, que é o seguinte: a gente faz customizações de container. Sim. E aí, por exemplo, você tem um container de 12 metros, né, 40 pés. Uhum. E aí você pega esse container e ele tem um patrimônio. Ou divide em 2, ou divide em 3, ou divide em 4. E aí, como você falou assim, peraí, antes eu tinha X container, agora eu tenho 3 a mais? Como assim? E às vezes a pessoa esquece, né, de fazer essa movimentação. E tem as customizações. Aí você pega um container almoxarifado, aí você coloca nele um sanitário, por exemplo, acrescenta um banheiro, ou coloca um ar-condicionado, ele vai mudar a característica dele e, consequentemente, né, muda o preço de locação, muda aquilo ali. Valor de indenização. Trocar isso. E aí, só para acrescentar isso que você disse. Aí eu quero uma pergunta sua.
Tem um tanto de locador mentiroso que fala que faz controle de estoque diariamente. Diariamente. Todo dia contando máquina. Alguns poucos fazem. Não dá para encher uma mão, que eu conheço. É muito difícil. Você tem que ter um profissional, fazer um gestor de patrimônio dentro do seu negócio. Mas não é a realidade da maioria. A maioria que vai assistir esse vídeo ao vivo e depois. Não é. Não dá para ter um profissional diariamente contando estoque. Então, qual que é a sua recomendação? De quanto em quanto tempo fazer um controle dos seus ativos? O que você acha? Olha, eu acho que se você for uma locadora que tem processos bem estruturados, você tem a locação, você tem a conferência a hora que esses equipamentos são entregues, se você tem a conferência quando esses equipamentos voltam, que é o mínimo, né? Eu acho que não precisa contar mais do que uma vez por semestre. 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses. E outra, dependendo de como você organiza esses equipamentos e dependendo de qual é a tecnologia que você usa para ter essas informações, não vai ser uma tarefa difícil contar. Uma outra estratégia seria assim, ó. Vamos fazer uma conferência por grupos. Então, eu vou estabelecer o seguinte, ó, em janeiro eu vou fazer uma conferência do meu estoque de martelos de todos os tamanhos. Em fevereiro eu vou conferir compactadores, alisadoras e betoneiras. Em março, eu vou conferir ferramentas elétricas. E no próximo mês, eu vou fazer escoras e andaimes. Você fazer por grupos. Travou o seu aí, o meu não aqui. Pronto, tô ouvindo. Deu para você ouvir que a gente pode Ouvi. fazer por mês? Por Sim. mês, você vai fazendo por grupos. Então, não fica um trabalho tão exaustivo. E aí você consegue... você não deve ter... A locadora não deve ter tantos grupos assim que você não consiga juntar, né? Colocar concretagem eu vou fazer em janeiro, altura eu vou fazer em fevereiro. E assim a gente vai... Eu prefiro pegar e fazer tudo. Pega, faz tudo e liquida. Mas se a empresa é muito grande, ou não pode parar, fazem 2 fins de semana, liquida, mata tudo. Exatamente. Então, é o que eu faço. E uma coisa que eu queria acrescentar assim, sobre organização. Assim, gente, eu vejo às vezes alguns posts de locadora, escora, colocar de forma quadrada. Isso ajuda muito. Então, assim, escora de 2 a 3,20. Carreiras de 20, quadradinho, certinho, fica fácil de bater o olho naquilo ali e contar. Pilhas de andaime. Colocar a pilha ali de 100, por exemplo. 100, 100, 100 e numerar aquilo. Também facilita. Vai bater o olho. Então, isso ajuda. Você acredita que eu vejo locadores que ainda questionam a necessidade de patrimoniar equipamentos? Acredito. Eu tive uma pergunta sobre isso. Vou até falar assim, colocar ou não patrimônio. E aí, Fernanda, a galera que está chegando aqui agora, e tem gente que talvez não me conhece, tem 20 anos que eu sou locador. 20. E eu já testei, eu não vou falar tudo, mas eu já testei muita coisa. Inclusive, tirar patrimônio de equipamento patrimoniado. Por exemplo, transformador. Não foi bom. Mas, claro, você sabe que não foi bom, você viveu isso. Mas aí, temos uma outra pergunta aqui. Abate o sistema, como faço para mandar para o cliente, conceito de uma peça que quebrou, para inserir. Isso aí, calma. Isso aí é muito específico. Isso aí você vai fazer uma
marcar uma hora, né, Fernanda? Aí uma consulta aí, etc. Manda, gente, pergunta sobre controle. Controle. Manda sua pergunta sobre controle. Não é assim um dado específico do sistema. Porque aí tem a galera, tem a equipe dela aí que, por sinal, atende rápido. Você manda mensagem, eles atendem rápido. Rapidinho você marca, coisa que eu faço, emendando um assunto no outro, nós vamos voltar aqui no patrimônio. Contratei um funcionário novo. Uma funcionária nova. Quem treina esse funcionário para mim? O sistema local treina para mim, ué. Por quê? Quando eu fui trocar de sistema, eu cheguei para a Fernanda e falei com ela assim, eu quero o seu processo. Lembra dessa conversa? Sim. Porque aí, às vezes, a locadora vai em busca de algum sistema e o sistema fala assim, não se preocupe, você vai continuar trabalhando da mesma forma, eu vou customizar tudo para você e vai ficar do seu jeito. Não é isso que eu quero. Eu quero processo. Eu tinha que melhorar o meu processo. Porque do jeito que eu estou fazendo, não está me agradando mais. Tem uma pergunta da colega que nós vamos responder. Por exemplo, fazer faturamento com papel. Eu vivi isso. Então vamos chegar lá. Faturamento. E aí, turma, o principal objetivo de um sistema é porque ele tem a estrutura pronta. O cadastro, tudo que tem que fazer, a emissão de contrato. E aí ele tem o processo definido. Mas eu tenho uma observação importantíssima com relação a isso. Por que que ele tem? Porque quando você vai fazer uma análise de um sistema, a primeira coisa que você precisa entender é a origem desse sistema. Então, eu vou falar da onde eu conheço. O sistema locar foi desenvolvido especificamente para locadores de equipamentos da construção civil. Então, quando a gente faz demonstração aqui, um novo cliente, ele diz assim, nossa, mas vocês pensaram em todos os problemas que a gente tem? Eu falei, mas esse é o objetivo. Resolver os seus problemas. Porque o que a gente encontra muito? A gente encontra muito locador utilizando o sistema de vendas adaptado. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A logística da locação é totalmente diferente. E aí, eu não vou nem falar de quem não tem sistema nenhum, né? E usa sistema... e às vezes usa um sistema financeiro. Esses dias mesmo, ligou um cliente aqui. Mas não vou falar qual era o sistema que ele me disse que usava, né? Mas é um sistema financeiro, famoso aí, web. E aí ele não controlava nada. Eu falei, gente, mas você não tem um sistema para alocação, você me desculpa. Então, assim, a gente precisa trabalhar com as ferramentas corretas, tecnologicamente falando, né? Mas aí, vamos fechar os casos, para não ficar nenhuma ponta solta, sobre a questão do treinamento. Então, eu falei que quando eu tenho um funcionário novo, eu peço o sistema alocar para treinar ele para mim, por vários motivos. Para aprender o processo na fonte, na raiz. O trabalho é esse, então aprende direto da fonte, não pega com outro funcionário por vários motivos, para não pegar nenhum vício de alguma coisa que não está fazendo errado, e nem toma tempo. Então, assim, tá ali, filho, você é novo, você vai trabalhar em qual área? É no comercial? Tá bom, vai lá e treina no módulo comercial. Cadastro, etc e tal, emissão de contrato. Vai ser no financeiro? Vai lá e marca uma hora para fazer o treinamento. Aprende direto da fonte. Eu acho que treinar o funcionário da locadora, para nós é um prazer, tá? Por quê? Porque quanto mais engajada a locadora tiver no sistema, melhor para mim. Então, treinar os funcionários da locadora, para nós é um prazer. A dificuldade que eu vejo nesses treinamentos, em algumas situações, é a seguinte. O funcionário foi contratado para fazer, por exemplo, contrato de locação. Ok, ele é lá do comercial, vai fazer contrato de locação.
E aí ele vem aqui pra gente ensinar como é que faz contrato, como é que renova, tal. Ok, a gente ensina. Só que cada locadora tem um processo diferente. E aí a locadora não fala isso para o funcionário. E aí eu não sei qual é o processo que a locadora usa. Ah, ó, a minha locadora aqui só aluga por diária e por mês. Um exemplo. Aí quando a gente vai ensinar, a gente não sabe que a locadora só aluga por diária e por mês. A gente explica. Ó, quando você vai fazer um contrato, você pode selecionar por diária, por semana, por quinzena ou por mês. Aí a atendente nova fala assim, ué, mas qual que eu vou usar aqui? A gente não sabe qual que ela vai usar lá. Esses dias eu recebi uma pessoa que foi contratada para trabalhar com a parte de controle financeiro, receitas e despesas. E aí ela ligou aqui e ela não sabia diferenciar receita de despesa. Eu falei, gente, mas como é que você vai trabalhar no financeiro, minha filha? Não, aí você tem que falar, manda para mim. Primeiro, você tem que fazer mentoria lá com o Rainer Highlock. Vai lá. Aí ele vai te ensinar um bocado de coisa. Sávio mandou aqui, falou que trabalha numa loja, tá pensando se monta uma locadora. Filho, dia 1º de março tem evento lá em São Paulo, locador faixa preta, evento presencial. Quem tiver aqui na live hoje, mandar um direct para mim falando que quer ir, eu vou dar um desconto. Só hoje. Tô aqui na live, quero ir no evento. E eu vou estar lá no evento do Rainer. Eu vou estar lá, a Fernanda vai estar lá. Vai ter uma porrada de locador o dia inteiro. Mentalidade, venda, gestão de pessoas, finanças, marketing. Tudo voltado para locação de equipamentos. Então, tem 20 anos que eu sou locador. Fernanda, tem quanto tempo que você tem sistema, minha filha? Em abril agora, 20 anos de locar. Pronto. Então, a gente vai estar lá. Vai ser muito bacana. Já tem muitos inscritos. Aproveita essa oportunidade, vai lá. Manda direct para mim e fala, eu quero ir no evento. Eu vou te mandar um link de um cupom de desconto. Sobre o patrimônio, para a gente fechar o caso do patrimônio. Fernanda, o que eu fiz? Tinha uma locadora, eu já rodei locadora do Brasil inteiro. A gente tem um grupo, por exemplo, autotransformador. Autotransformador, 3.000 VA, é igual. É a mesma coisa. Você troca um por outro. O que eu fiz? Vou testar. Parei de colocar patrimônio. Troquei o quê? Troquei transformador, ué. Troquei um transformador. O que vale isso? Aqui, estou com 2 xícaras. Elas não são iguais, mas são 2 xícaras. Troquei essa por essa. E aí eu só colocava. Troquei transformador. Por quê? O grupo é transformador. Por exemplo, eu tenho 300 transformadores. Quantos que eu tenho locados? 200. Então tem que ter 100 no estoque. E não me interessava o número. Não foi legal, não. Não, deu muito ruim. Tive certeza então, disso. Assim, fiz. E aí eu fui a empresas que não tinha, só tinha um patrimônio de grupo. Por exemplo, patrimônio 01 são betoneiras 400 litros. Patrimônio 02 são martelos de 10 quilos. Patrimônio 03 são compactadores a gasolina. E aí, quando vai trocar, tá trocando compactador. Quando vai trocar betoneiro, troca betoneira. Só que aí você não tem patrimônio. Eu não gostei dessa experiência e não recomendo. É melhor ter a plaquinha de patrimônio para todo mundo, viu? E aí eu tive uma pergunta até essa semana de um mentorado meu. Eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Gente, tem o grupo betoneiras. E você separa, por exemplo, do 01 a 500. São só betoneiras. Aí pronto, betoneiras 400 litros. Do 501 ao 1000 são compactadores a gasolina. Do 1001 a 1500 são martelos de 10 quilos elétricos. E por aí vai. Então, assim, parece óbvio, né? Isso assim que eu estou dizendo, mas tem gente que não sabe como é que eu vou fazer. Dá para fazer dessa forma, dá para fazer, por exemplo, colocando no patrimônio
por exemplo, BT de betoneira, BT01, BT2, BT3. E aí você não vai ter outro BT. Você sabe que tudo que é BT é betoneira. Dá para fazer isso de várias formas. Então, o que eu vejo, a grande vantagem de você patrimoniar é que você consegue saber especificamente aquele patrimônio, o que ele já sofreu de manutenção, quais os rendimentos que ele já te deu, e a partir dessas informações, você consegue fazer uma análise de marca. Olha, eu comprei 10 betoneiras da marca X e 10 betoneiras da marca Y. E eu ainda não tinha um histórico suficiente para saber o desempenho de cada uma dessas marcas para eu conseguir me fidelizar com uma delas. Não estou dizendo que você não possa ter mais de uma marca. Pode ter quantas você quiser. Mas você tem o poder da informação. Você tem o poder de comparação. Olha, eu preciso saber por onde esse compactador aqui passou. Então, você tem se você tem o patrimônio, você sabe exatamente que o compactador número 10, você sabe todas as obras que ele passou, você sabe todos os clientes que ele passou, e você consegue ter um histórico daquele equipamento pelo patrimônio. Então, assim, ó, eu na minha visão de gestão, eu afirmo com todas as letras, as únicas coisas que você não deve patrimoniar são coisas que você aluga por quantidade. Por exemplo, andaime com todas as suas peças, tubulares e fachadeiros e escoras, ponteira e talhadeira. Extensão também é uma coisa mais difícil de patrimoniar. Mas, tirando isso... Eu coloco na extensão. É difícil, assim, a gente faz uma gaiolinha, e eu tenho até que fazer mais, faz uma gaiolinha mesmo, para ela ficar enrolada nisso, e coloca o patrimônio. É legal. Então, legal isso. O que eles têm, o que o pessoal tem problema com extensão? Os clientes cortam. Normal. É a mesma coisa com mangueira. Você aluga mangueira para uma bomba, para um equipamento que precisa de mangueira, o cara corta. Você aluga 5 metros, volta 3. Mas aí, se você tem um processo... Fernanda, sabe o que é legal? Ter padrão. Por exemplo, padrão. Aí, ó, tem outra pergunta muito boa. Eu vou responder antes a da menina dos contratos. É que o rapaz perguntou, Guilherme. O próprio mecânico faz controle de peças? Segura. Pergunta boa. Extensão. Extensão de 20 metros. Pronto. Ah, você quer 5? Não interessa. Usa 5. Aí você desenrola lá e usa os 5. A extensão é de 20 pronto, acabou, querido. É isso aí. Não inventa moda, não. Ah, o cara quer 40. Leva 2. Ah, o cara quer 60. Leva 3. Por aí vai. Você está alugando mais e remunerando melhor o seu capital. Ah, mas eu só quero 10. Desenrola 10, abençoado. E pronto. É isso aí, ué. Não complica não, mano. Não complica não. Padrão e processo, eles andam lado a lado. Se você não tem processo, provavelmente você não tem padrão. Então, eu acho que são coisas que andam lado a lado. Boa. Fernanda, eu vou dividir uma coisa para a gente responder a moça que perguntou sobre o contrato, que eu sei o tanto que ela está sofrendo. E eu sofri, você sabe disso. Você participou disso. E a gente não tem vergonha de nenhuma de contar. Nenhuma. É para você não passar pelo que eu passei. E não tem problema nenhum, né, começar pequeno. Eu só acho que você não deve morrer pequeno. É opção. Daí é demais, né? Não, mas tem gente que quer. Mas paciência. Quando eu comecei, Fernanda, era num caderninho. Você vinha lá, veio alugar comigo. Aí eu quero 10 escoras de eucalipto, 6 tábuas de 3 metros e 4 barrotes de 3 metros. Eu anotava no caderno. Ah lá, dia 22/1, Fernanda, o telefone, o que você levou e o preço. Você ia embora. E aí, quando você voltava, eu tinha que procurar no caderno.
Cadê Fernando? Procurava e fazia o X. E anotava se você tinha devolvido, se não tinha devolvido, se pagou, se não pagou. Era aquilo. E tem gente que faz isso até hoje. Aí eu evoluí. Eu fui e mandei fazer na gráfica bloco. Um bloco com nome, endereço, telefone. Não tinha CPF de identidade, não. Precisava disso, não. O que a pessoa... Aí tava lá assim, equipamentos e o valor. E aí eu coloquei 2 vias do carbono. Deixa eu só ler essa pergunta aqui que vai subir. Numeração dos patrimônios foram trocadas. Espera aí que nós vamos ler o seu já rapidinho. Bom, aí, Fernanda, mandei fazer o bloco na papelaria. E anotava, Fernanda, endereço tal, rua tal, número tal, te dava uma via e ficava com outra. E você assinava. Já evoluí. Depois, evoluí mais um pouco. Aí eu mandei fazer contratos na papelaria. Aí já era um contrato de locação, que tinha as cláusulas no verso. Carbonado, 2 vias, e aí a gente já preenchia o contrato. Cadastro de cliente, fala aqui, igual em Minas Gerais, era no zóio. Eu olhava para você e falava assim, vou alugar para você ou não? Era isso. Hoje a gente fala em inglês, porque é mais bonitinho, feeling. Mas que feeling, o caralho. Eu olhava e falava, vou alugar ou não vou? E pronto. E durante muito tempo foi assim, que eu que alugava. Aí eu definia se eu ia fazer ou não. E tinha as meninas, depois que eu ainda contratei mais gente, a gente olhava e comunicava no olhar ou no sinal. Se ia alugar ou não. Não consultava. E aí, beleza, depois eu evoluí mais um pouquinho e contratei um sistema. Só que o sistema, ele servia para eu fazer contrato para dar baixa. Só. E aí a gente chegou no problema dessa menina aí, que é acúmulo de papel. E mensalmente, para a galera que era do mensal e etc., tinha que bater pasta. O que é bater pasta? Pegar a pasta, aí eu colocava A, B, C, D, pegava a pasta A e tinha que folhear contrato por contrato. Eu sei. E fazer isso. Bater Eu pasta. sei como era feito. Porque quando Eu tenho certeza que você, tendo o sistema que você tem, fornecendo o serviço que você fornece, tem gente que faz isso ainda. Mas aí, Olha, deixa eu só acabar o caso aqui, que aí você vai falar da sua solução. Beleza? Beleza. Aí, velho, a gente tinha que pegar contrato por contrato. Quando começou a usar o Locar, ainda queriam pegar contrato por contrato na pasta, lembra? Queria pegar. Bom, gente, toda mudança, anota isso, toda mudança gera resistência. E a maioria das resistências, elas são internas. É o seu time que tem resistência de mudar. É absolutamente normal. Quem está assistindo isso aqui agora ou vai ver depois, vai pensar assim, nossa, mas é tão difícil. Meu próprio time fica... É porque a mudança, ela gera medo. Insegurança do novo pelo novo, desconforto pelo novo. E aí você tem que peitar isso e falar, seguir, nós vamos mudar e pronto. E aí, as empresas, eu separava uma gaveta só de empresas. E colocava todos os contratos da empresa, por exemplo, sistema Locar, colocava tudo junto. E uma vez por mês, tinha que pegar aqueles contratos, ver o que estava alugado, fazer um relatório no Word, fazer uma nota de devolução, digitar contrato por contrato. Betoneira, do dia 21 a 20 do 2. Compactador, 21 a 20 do 2. 20 andaime, 21 e as datas, tudo diferente. Mandava o relatório, mandava a nota e mandava o boleto. Isso roda durante um tempo. Só que para quem pensa grande, para quem quer crescer, para quem quer ter uma empresa grande de verdade, não dá para bater pasta. E aí eu cheguei para Fernanda e falei com ela assim, não quer mexer com papel não. Eu quero faturar tudo pelo sistema. E aí eu vou contar para você, gente, coloca aqui quantas notas faturas que vocês acham que a gente faz por mês. Chuta um número. Quantas notas faturas a gente faz por mês? Faz uma outra pergunta que eu acho que é um número bem legal. Quantos novos contratos você gera mês?
Não estou falando de Boa. renovação, não. Estou falando de Novos novos contratos. contratos. Mas vamos lá, escreve aí. 500? Mais, muito mais. Mais, bem mais. Pode ir, filho. Pode aumentar. Rainer, você faz logo por semana. Muito boa pergunta. Posso responder para o Guilherme? Felipe Bueno. Pode ir mais, filho. Pode ir mais, pode ir mais. Ele falou 1.180, Fernando. Pode ir mais. Ih, meu amigo, acelera, acelera. Lembra? Toca o pau. 1.700. Pode mais, pode mais, pode mais, pode mais. E aí, gente, sabe o que é o mais legal disso? Vai, pode aumentar mais, vai. 3.000, tô começando a gostar. Aí o trem tá começando a ficar bom. Gente, e detalhe. Quando você usa um sistema, a gente tem uma solução muito boa, o sistema da Fernanda aqui, que uma pessoa faz o faturamento. Uma. Agora eu tô gostando, tenta ficar bonito os números. Uma pessoa faz. E quando eu fazia muito menos notas, você precisa de mais gente. Entende isso? E aí, a nossa colega perguntou, falou que não aguenta mais essa questão de papel. E aí, eu não sei o nome dela, que já deve estar lá para cima já. Espero que ela esteja online agora, assistindo. Querida locadora, vai aí para o sistema local aí e segue o processo dela. O processo de cadastro, o processo de locação, o processo de devolução, a baixa e o faturamento. Você não precisa pegar no papel. E aí, um problema gravíssimo, né, que acontece. O que acontece com o papel, gente? Some. E aí você descobre que tem máquina alugada lá na Miriam, quando ela liga para buscar ou ela liga para arrumar. O papel some. Aí o cliente paga e você esquece de anotar o PG, que a gente anotava o PG no papel, lembra, Fernando? Miriam alugou betoneira do dia 10/1 a 10/2. Aí vai lá e anota PG. Não, gente. Explica como que faz, Fernando, no sistema. Vamos falar, Márcio Rafael, disse que quer o processo do locar, precisa conversar comigo. Antes de você começar essa última fala, eu ia só alertar o pessoal da live que o Rainer vai estar gravando essa live, porque depois ela vai ficar disponível para outras pessoas assistirem, não ao vivo, não é, Rainer? Sim. E ele também vai me mandar essa gravação. E aí, nessa gravação, vem todas essas perguntas. Então, se passou, né, Rainer, alguma pergunta aqui relacionada ao locar mesmo, que a gente não tenha respondido, depois eu vou responder, tá bom? Podem ficar sossegados. Vamos responder todo mundo. O que você queria que eu falasse sobre o processo? Fala do processo de faturamento. Porque já está alocado, já está rodando. Como que é o processo de faturamento? Bom, aqui a gente atende basicamente 2 tipos de locadora. A gente tem a locadora que é a locadora que o cliente paga antes de usar, e a gente atende a locadora que o cliente usa para depois pagar, né? Então, o cliente, você faz o contrato no locar. Se é uma locadora que paga para usar, já faz o contrato, já faz a fatura e já envia para o cliente. Quando vai renovar, se o cliente não devolveu, quando ele renova, já fatura o novo período e já manda. Tudo de forma automática. Ou seja, via e-mail, via WhatsApp, como a locadora achar mais fácil ou mais apropriado. O que eu acho que é interessante a gente falar?
cada como ela quer fazer esse processo de faturamento. E aí, o sistema Locar como uma ferramenta, como uma tecnologia, a gente vai dizer para essa locadora como ele pode fazer esse processo dentro do sistema. Então, assim, é muito difícil alguma coisa sair do controle quando você tem um sistema. Então, a gente tem notificações de contrato que estão vencendo, a gente tem notificações de faturas que estão vencendo, boletos. Você pode lembrar o seu cliente, tudo isso de forma automatizada. Então, o que é o grande... Eu digo, né, que quando você usa a tecnologia, quando você usa um sistema, você tem 3 finalidades. Primeiro, não mais importante, mas a gente cita primeiro, você usar a tecnologia no seu operacional. O quanto um sistema te ajuda no operacional? É a primeira coisa. Segundo, quando você tem tecnologia, você tem controle. Você consegue não perder prazos, você consegue saber qual é o seu próximo passo. Olha, esses contratos eu preciso renovar, isso aqui eu preciso devolver, isso aqui eu preciso faturar, isso aqui vai para o setor de cobrança, eu estou controlando as minhas despesas, como é que está o meu ativo, quem vai fazer esse controle, como é que está a minha manutenção. Então, o segundo passo é você informatizar para ter controle, para você ter tudo dentro do sistema. E a gente ainda tem a situação em que se você tivesse que ter um sistema só para registrar, só para operacionalizar, eu não acho que ele seja de tanta valia assim. Por quê? Porque você precisa ter noção de que quando você tem um sistema, você tem informações valiosíssimas. Eu vou expor aqui uma situação que a gente viveu aí na Highlock, logo no início. Olha lá o que você vai dizer, hein? Não. Gente, a gente não combinou nada, tá? Até Nossa. Fernanda mandou mensagem pra mim assim. Como é que vai ser? Vai. Sei lá, a gente entra e vai bater papo. Não, porque assim, ó... Típico Rainer Highlock. Quem me conhece, sabe assim, a Rainer vai dar uma palestra e tudo, não sei o que lá. A minha equipe de marketing que trabalha comigo e tudo. Assim, ó, eu mando o que eu vou falar pelo WhatsApp, Fernanda. Ó, o slide 1, você vai colocar isso. Slide 2, vai fazer isso. Slide 3, isso. Me manda aí. É de jeito. Não, nós tínhamos uma situação em que no primeiro ano que a Highlock foi cliente do Locar, você se lembra disso? Nós fazíamos, eu, você, Cris e Michele, uma reunião por mês. Você lembra disso? Lógico, e até pouco tempo a gente fazia. Mesmo. E a gente discutia números. E a partir daqueles números, a gente tomava ações, a gente determinava o que ia ser feito. E analisando aqueles números... Quantos clientes você tem no banco de dados? Clientes ativos. Hoje? Não, se você quiser falar aproximado, não tem problema, não precisa de falar um número certo. Se aproximar. Mais de 600. 600. 600 locadoras. Tá. Eu era o único cliente que fazia reunião mensal com o Fernando. E a gente ficou uns 2 anos fazendo. Não era, Fernando? Por aí. E aí a gente... O único de 600. E aí, às vezes, o locador pensa assim, bom, por que fulano cresce e outro não cresce? Gente, tem vários pequenos detalhes, e detalhes são importantes, que fazem a diferença na tomada de decisão. Uma coisa é o seguinte, a gente olhava, e o que a gente olha com mais frequência, é patrimônio e inadimplência. Eu ia falar da inadimplência. Uma coisa é assim, a equipe tem que faturar.
E a frase clássica, né, de Rainer Haylock, foca no que você tem controle. Você tem controle sobre o pagamento do cliente? Não. Mas você tem controle sobre a sua empresa. A sua empresa tem que faturar. Se ele vai pagar, é outros 500. E aí você precisa dos números para poder tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Como é que vai ser meu processo? Né? E é isso que a gente discutia muito. E o número, né, a inadimplência é muito complexa. Nós somos muito flexíveis. E aí a gente já sempre tratou e conversou sobre isso. E isso pega muito. Mais uma informação que você não pode negar. A sua inadimplência diminuiu muito. A gente viu isso nos números. E outra coisa que a gente determinou com a análise dos nossos relatórios. O tempo que o inadimplente demorava para pagar. Para deixar de ser inadimplente, a gente conseguiu reduzir esse tempo em muito, em muito. E nós vamos voltar a fazer as reuniões independente. Todo mundo tem 24 horas. A questão é prioridade. O que está sendo prioridade na sua vida? E aí a gente tem que dar atenção ao que merece atenção. E é uma coisa que, às vezes, o locador ele fica focado num negócio muito pequeno. Por exemplo, que muita gente me pergunta como que eu faço um controle de peças de betoneira. Eu não olho o patrimônio A, B ou C. Eu olho o que está gastando de peça para a betoneira. E não para a betoneira A ou B. E aí o cara fica gastando muito tempo por um negócio pequeno que não te dá dinheiro, velho. Você tem o locador, ele tem que chegar no nível, assim, e eu posso falar que eu já estou nesse nível há muito tempo, que é só no estratégico, filho. Eu só trabalho no que mexe ponteiro. O que é mexer ponteiro? Ou aumenta faturamento ou diminui custo. É isso que é meu serviço. Fernando, fala aí pra galera aqui que está assistindo. Gente, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Eu não sei fazer um contrato no sistema. Eu não sei cadastrar um cliente. Na hora que a gente vai entrar no sistema... Mas você precisa saber isso? Não precisa. Eu não preciso saber, velho. Mas assim, mas se der tudo errado na minha vida, eu ligo pra Fernanda, ela vai me ensinar como é que eu cadastro esse cliente aqui. Mas hoje, por essa luz, pelos meus filhos, eu não sei cadastrar um cliente. Eu não sei fazer um contrato de locação. Eu não sei fazer uma nota fatura. Não sei absolutamente nada. A gente faz uma reunião. O que é que eu olho? Relatório. Esse relatório, ele brota na minha mesa. A minha querida equipe maravilhosa, a Haylock Resolve, as minhas queridas meninas que eu amo muito, me entrega o relatório que eu tenho que ver. Simples assim. Mas o seu papel é um papel estratégico. Por quê? Porque você precisa ter conhecimento de qual a informação eu estou precisando agora. Cris, me dá o relatório de inadimplência. O que a Cris faz? Se ela não sabe onde está esse relatório, o que ela faz? Locar. Onde é que está? Qual que é o campo? Onde é que está? Entendeu? Então, um negócio bacana que eu gosto, um negócio que o sistema tem, que é o seguinte, é o dashboard do mês. Virou o mês, ele te manda. O gerente virtual. Tem lá assim, quantidade de novos clientes, clientes ativos, renovação, quantidade de cliente vendedor externo. Manda o que você precisa de ver, meu filho. Eu tenho uma informação nesse relatório que eu acho assim primordial para quem mexe com a parte estratégica da empresa. Porque esse relatório, ele te mostra os últimos 3 meses para você ter um comparativo. E o mesmo período do ano passado. E o mesmo período do ano passado. Esse é o óleo. Sim, até porque você precisa fazer análise disso. Cara, o que eu estava fazendo no ano passado que deu essa diferença aqui? Até o que eu estava fazendo de certo e o que eu estava fazendo de errado, né? Sim. Porque eu mudei alguma coisa que foi para melhor ou piorou. Então, essa análise é importante.
Vou nessa pergunta aqui do Guilherme, que assim, aí nós vamos seguindo. O próprio mecânico deve fazer o controle de peças? Não! O mecânico deve arrumar. Gente, não mistura as coisas. Ó, eu tenho que escolher bem as palavras, né? A gente está ao vivo e tudo, e etc. Assim, cada um no seu quadrado, querido. Mecânico conserta. Entendeu? Eu vou contar uma coisa aqui. Um dos diferenciais que eu tenho, Fernando, eu nunca tive. Eu conheço locador que tem mais de R$ 1 milhão em peças. Quem é que acha? Não, vamos lá assim. Qual o valor que vocês acham que é o meu estoque de peças, em valor? Coloca aí nos comentários. Quanto que a Highlock tem de estoque de peças? Escreve aí, que aí eu vou responder. Dá um chute. Aí tem aqui, você acha que a numeração dos patrimônios para controlar as peças que foram trocadas na betoneira, ou já tentar controlar demais, melhor ir no bolo. Eu acho que eu entendi. E eu respondi isso. Falei assim, cara, eu não olho essa betoneira A. Não, a betoneira 01 trocou um pinhão. A betoneira 01 trocou uma cremalheira. Eu não olho isso, não. Eu acho que são duas análises. Eu acho que são duas análises. Primeiro, se você faz esse controle de manutenções dentro do local, é muito simples e essa resposta é muito ágil. E você tem as duas respostas. Você tem um relatório por grupo, que seria quanto que eu gastei de manutenção em betoneira. Não interessa se foi na betoneira A ou B. Você tem essa informação. Porque se a betoneira pertence a um grupo, você tem o relatório do grupo. Ah, mas eu não quero saber do grupo, eu quero saber essa betoneira específica aqui, porque eu estou fazendo, por exemplo, uma análise de marca. Peguei 2 betoneiras com 1 ano de uso, marca X e Y, e aí eu quero saber especificamente. Ok, também você vai ter por unidade. Então, eu acho que depende do nível de detalhes que você quer e de tempo que você tem para fazer essa observação. Tá. Agora, estoque de peças, pouquíssimas pessoas têm hoje em locadoras. Hoje em dia, nem loja tem estoque de peça. Se você tiver... Fernando, não, é o contrário. Eu vou no locador e o cara tem 1 milhão de peças. Aí tem assim, tem rua, tem número, tem gavetinha, tem não sei o quê, tem... Gente, tá, vou contar como que eu faço, e sempre fiz, desde quando era bem pequenininho. Eu não faço estoque de peça. Claro que tem assim, tem escova de carvão, aí tem, eu compro 100 de uma vez, claro que sempre tem um pinhão ou outro, mas resumo, como que eu faço? Ó, tem 10 marteletes de 10 para arrumar, 10 marteletes de 15, 10 marteletes de 30. Compro peça para tudo, arruma tudo, acabou. Sem sobrar. Quantos induzidos que eu vou precisar? 10 induzidos? Compra. Tá, eu compro 1 ou 2 a mais para deixar ali. Então, mas é porque... A questão é uma coisa a mais que você tem que controlar. E é porque você tem... Mas por que você consegue fazer isso? Porque você tem estoque de equipamento suficiente. Então, se você parar 5 martelos, não vai fazer falta para você. Porque você tem o suficiente para continuar alugando. Mas tem locador que é muito menor. E aí ele não tem estoque de ativos. Mas eu não estou dizendo que ele precisa ter o estoque de peças, não. Mas ele precisa ter o quê? O conserto mais rápido. Porque ele precisa voltar aquele equipamento no plantel dele, para continuar alugando, entendeu? Sim. Mas mesmo quando eu era pequenininho, Fernando, eu não tinha. Não fazia, não. Então, aí isso me forçava até em investir mais, sabe? Senão eu tenho que comprar mais uma máquina, eu tenho que fazer isso. E agora eu tenho um limite. Então, a gente chega no mecânico, me avisa. Chega no almoxarifado, tem X peças, X máquinas disponíveis para locação, X para arrumar.
Ó, tá na hora de comprar. Aí tem várias estratégias que a gente utiliza, mas isso eu falo na mentoria, né? Locador faixa preta. Hoje nós estamos dando um tanto de insight poderoso aqui. Gente, dia 1º de março tem meu evento. Locador faixa preta, ao vivo, o dia inteiro. Evento presencial em São Paulo. Aí, muito locador grande fica com raiva de mim que eu entrego ouro. Entrego ouro de verdade. Entrego mesmo. Aproveita a chance. Você vai ter a chance. Muita gente não me conhece pessoalmente, não conhece Fernanda, vai poder nos conhecer pessoalmente, a gente vai estar lá, vai almoçar, tomar café, vai poder interagir, falar sobre tudo, falar sobre negócio. Quem quiser ir no evento, manda para mim um direct, fala, eu quero ir, eu vou te dar um cupom de desconto para hoje, para a galera que está na live. Às vezes, Fala, Fernanda. Às vezes as pessoas ainda não associaram. O evento do Rainer vai ser um dia antes do Rental Fair. Exato. A Rental Fair começa numa segunda-feira. Então você vai ter que se deslocar. Se você vai na Rental Fair, você vai ter que se deslocar para São Paulo de qualquer forma. Então aproveita essa oportunidade e se desloca um dia antes. E o melhor ainda, Fernando, você não come, assim, dia de trabalho. Você vai no sábado, chega lá no sábado à tarde, etc. Domingo tem um evento. Segunda tem a feira. Vai embora segunda à noite. Já resolve tudo que você tem que fazer. Terça-feira você está na sua empresa trabalhando. Colocando em prática. Motivado, energizado. Fazendo com novidades, com insights poderosos para poder colocar em prática. Então, é uma oportunidade de ouro. Nós vamos estar no evento no domingo do Rainer, né? O Sistema Locar, eu pessoalmente, o Rainer também, óbvio, vai estar lá. E aí, na feira, nós também estaremos, né? O Rainer com o stand dele, nós com o nosso. E é um prazer receber tanto quem já é cliente do Sistema Locar, para a gente poder trocar ideias. E quem não é, passa lá para conhecer, né? Para ver o que a gente tem para oferecer. O Flávio, e ela leva um pão de mel, que é clássico dela. Leva. Vai levar esse ano, não? Era uma surpresa, mas já que você falou, eu vou levar o pão de mel, tanto no evento da Raillock. É clássico, aqui é pão de mel, minha filha. Tem 10 anos que você vai em feira, é igual aqui na Raillock, é igual o pão de queijo mineiro. Quem vem aqui na Raillock tem o pão de queijo e tem o bolo de milho, que é clássico. Se você vier aqui 10 vezes, a galera que vem aqui me visitar é sempre o mesmo café. É o padrão. É o padrão que a gente diz assim. Você mantém um padrão. Quando o negócio é bom, você só vai melhorando. Tem um padrão. Veio tomar café na Raillock, veio aqui conhecer, veio fazer sei lá mais o quê. Pão de queijo e bolo de milho. Clássico. E nós vamos, o tradicional pão de mel do Locar. Fernanda tem um pão de mel que eu vou te contar um negócio. Ela me entrega. Às vezes a gente se encontra no evento, ela fala assim, leva pras meninas pra mim. Nunca chegou. Só sacolinha. A gente vai levar os pães de mel, tanto no evento Faixa Preta, quanto na Rental Fair. Estaremos lá. A pergunta do Flávio aqui, ó. Gente, nós vamos responder Vamos responder mais umas 2 perguntas aqui. Aproveita a oportunidade que aí a gente encerra, tá? Então, o Flávio perguntou: cadastro de cliente, quem assina o contrato é o pedreiro. O que você me orienta nessa questão? E aí, Fernanda? O que você me diz? Aí eu vou falar o que eu faço. Pode começar. Eu vou colocar aqui o telefone do Sistema Locar. Eu vi que tem um pessoal aí falando que quer conhecer. Eu vou colocar aqui só para facilitar. Volta aí a pergunta para mim, por favor. Cadastrou o cliente, mas quem assina é o pedreiro. E aí? Tá. Aí a gente tem várias situações. Primeiro, ele assina. Você está falando que ele assina o contrato ou o comprovante de entrega? É a primeira pergunta. Contrato. Bom, a gente tem algumas soluções, né? Primeiro, lá no cadastro do cliente, você tem um campo
que a gente chama de responsável legal. Então, é a pessoa autorizada a assinar o contrato. Então, você pode usar isso como uma estratégia. Agora, você pode... Eu tenho locadoras que só o cliente pode assinar o contrato. Agora, o comprovante de entrega, esse não. Esse vai ser assinado por quem estava na obra e recebeu. Então, isso vai depender muito de qual é o processo que a sua locadora quer adotar. Fernando, tem uma técnica que eu utilizo, e quem é da mentoria Locador Faixa Preta também faz isso, que ela é infalível. Ela é muito boa e você sabe qual que é. E quem é da mentoria aqui também sabe. Eu vou te dar um spoiler muito bom que vai te ajudar. Mas se você quiser a solução de verdade, você vai ter que vir. Que aí, meu amigo, é batata. Mas vamos lá. Tem que estar documentado. Bom, Fernanda é a minha cliente. Não deixa só de boca. Falei assim, ó, Fernanda, assina o primeiro contrato para mim. Isso é importante. Assina o primeiro contrato. E aí, falei assim, Fernanda, quem quer ser o pedreiro? Ah, é fulano de tal. Escreva você a mensagem. Fernanda, conforme conversando pelo telefone, a senhora autoriza o senhor Antônio a assinar os contratos de locação e as devoluções, correto? Eu só preciso que você me dê um ok. Só confirma o que a gente está falando. Para depois ela não falar que não pediu. E ainda pode acrescentar e falar o seguinte, Fernando, é necessário te informar todas as vezes que o Antônio pediu uma locação ou não precisa? Deixa documentado isso. E aí, se ela falar não, não tem problema nenhum, pode liberar para o Antônio, tá tudo certo. Aí você manda, ok, muito obrigado pelas informações. Caso o Antônio não trabalhe mais com você, me informe imediatamente. Porque ele pode sair, trabalhar para outra pessoa, pegar no nome de Fernando e por aí vai. Então, isso ajuda. Ajuda muito. Não somente fale, como deixe documentado. WhatsApp, e-mail, como você preferir. Tá resolvido nisso? Quer acrescentar alguma coisa nisso, Fernando? Eu acho que essa é uma estratégia inteligente, né? Documentar via WhatsApp ou via e-mail, eu acho importante. E aí, se você tem isso documentado, eu acrescentaria, por exemplo, já que ela está me falando que nessa obra é o Antônio o autorizado, eu colocaria o Antônio como responsável legal para esse cliente. Sim. Flávio, como eu te disse, tem uma técnica infalível que eu uso, mas eu não vou contar ela aqui não, que te deixa totalmente coberto. Você vai ter que aproximar mais da gente para saber dela. Mas assim, tem validade. Tem validade. Isso aí já resolve 90%. Não, resolve 60% dos seus problemas. Para resolver 100% de verdade, não vamos ter que encaminhar mais. Mas tem que deixar tudo documentado, não é só de boca. Né? Aí tem lá o print da conversa, o Fernando autorizou. Mas pegue o primeiro contrato. Fernando, já tem um negócio que assim, eu não sei que é do processo. Assinatura digital já está rolando? Tá, vou explicar em que pé a gente está, tá? Como é que tá? Nós tínhamos feito uma integração do sistema Locar com uma ferramenta do mercado em 2022. E aí lançamos isso para os nossos clientes e foi um desespero total. Por que um desespero total? Porque, mas vocês integraram com a ferramenta X e eu quero usar a Y. Não dá para integrar o Locar com a Y também? Não dá para... Aí apareceu outra e outra. Então, eu não ia fazer outra vida a não ser ficar fazendo integração. E aí eu vi a quantidade de clientes que assinavam digitalmente. Era mínimo, era mínimo. Aí eu falei, quer saber? Suspendi. Agora, nós estamos retomando esse assunto e estamos finalizando a integração com uma ferramenta de assinatura digital. Quem quiser assinar
via sistema locar, vai ter que assinar por essa que nós estamos integrando. Ah, mas eu quero usar Y. Bom, você quer usar Y? Então você gera o contrato em PDF e usa a ferramenta que você assinou. Então, Fernando, eu gosto muito de uma frase, né, que assim, quem planta vento, colhe Tempestade. tempestade. Assim, gente, se você planta dificuldade, você vai colher o quê? Dificuldade. Plantou uma mangueira, um pé de manga. Que fruta que vai dar? Manga. E aí, assim, o que eu quero dizer com isso? Me ajuda que eu te ajudo, senhor. Aí, igual você está falando aí, você está no sistema. Se o sistema comunica melhor com uma plataforma, adequa, igual eu falei assim, segue o processo. Segue o processo que dá certo. Não inventa moda não, senhor. Ah, mas eu gosto é de outro, foi o meu abençoado. Então aí não fica difícil te ajudar. É porque Mas é difícil aí, isso é um agradar. negócio que eu quero estar 100% difícil. nisso, tá, Fernanda? Sim. Lógico que tem assim, tem um senhorzinho, né? Tem o pessoal que tem uma idade mais avançada, não mexe com celular, não mexe com... Beleza. Mas a maioria dos contratos eu quero tudo digital. Para já. Fernando, pra gente fechar, questão aí de... Você deve estar mais, com certeza, você está mais por dentro disso do que eu, tributário, de nota fiscal e etc., daquele linkzinho lá que o governo tem que liberar. Que pé que tá isso? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, eu queria salientar, né, que agora, depois dessa história da reforma tributária, eu queria salientar que como a internet, ela dissemina muito mais a desinformação do que a informação. Eu que sou da tecnologia, é uma tristeza falar isso, mas isso é uma realidade. Então, eu vejo o tanto que o brasileiro, não estou falando só de locador, não. Estou falando que o tanto que as empresas e o brasileiro está desinformado. E aí ele pega uma notícia e ele vai repassando, e aquilo vai virando uma bola de neve, que eu tive que fazer algumas publicações aqui, de 2 de janeiro até hoje, porque a gente não fazia outra vida a não ser responder clientes sobre reforma tributária. E aí, o que acontece? Vamos às mudanças, vamos às diferenças, tá? Para a gente se posicionar. Bom, primeiro, até o momento, as locadoras devem emitir fatura de locação. Já está autorizado pela nota técnica, já está autorizado pela reforma, né, pela lei que foi aprovada na reforma tributária, que as locadoras passarão no futuro, que a gente não consegue precisar se é o mês que vem, se é daqui 6 meses, se é em 27, começarão a emitir nota fiscal eletrônica de serviço. Bom, então, o que está definido? Que as locadoras vão emitir, passarão a emitir nota fiscal eletrônica de serviço. Ponto. Isso é um fato. Qual é a diferença dessa nota fiscal de serviço com a reforma e sem a reforma? A nota fiscal eletrônica de serviço, ela era e ainda está sendo um documento emitido pelos municípios. A partir da reforma tributária, a nota fiscal eletrônica de serviço, ela não vai ser emitida pelos municípios. Ela vai ser emitida pelo governo federal. Ela vai ser emitida por um emissor nacional. O que isso tem de vantagem? A gente não tem mais padrões municipais. A gente tem um padrão, um layout para todas as notas fiscais eletrônicas de serviço, que passarão a ser emitidas pelo emissor nacional. Entendido isso, essa mudança, a gente está falando de 2 mudanças.
Primeiro, a locadora não emitia nota, emitia fatura e continua até segunda ordem emitindo fatura. E a emissão não será mais pelo município. Ela passa a ser uma emissão nacional, layout nacional, emissão nacional, um documento nacional único. Quando esta emissão efetivamente começar para as locadoras, gente, é óbvio que o sistema local vai emitir. Ninguém é doido. A gente tem que atender à legislação. Então, quando começar a emissão, o sistema local também vai começar a emitir. Quem está emitindo agora pelo emissor nacional? A Receita selecionou entre 300 e 400 empresas no Brasil inteiro que não são locadoras, são empresas de prestadoras de serviço, e estas empresas estão emitindo em um ambiente teste. Só estas. Nem o ambiente teste foi liberado ainda. E um outro detalhe importante, mesmo a partir do momento que seja liberado o emissor nacional para as locadoras, o que não foi ainda, essa emissão é a título de destaque. Ou seja, você vai emitir lá, mas você também vai ter que emitir a fatura. Por quê? Porque durante 2026 inteiro, o seu contador vai fazer a guia de pagamento dos seus impostos ainda pela fatura, não vai ser pela emissão. E aí, o cliente da locadora já veio com essa conversa. Ah, eu só vou locar se você tiver nota de serviço. Gente, não tem a nota ainda. Esse cara tá mal informado. E aí fica... Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? O cliente falou para a locadora. A locadora ligou para o contador. O contador tirou o pão por fora, mandou para o sistema. Cai tudo aqui no colo do sistema. Quando tiver disponível, é óbvio que o local vai emitir. É óbvio que o local vai testar. Sim, Mas foi não muito está bom. disponível ainda. Você falou um negócio do telefone sem fio, assim, até tem a galera de academia, né, e que vai repetindo bobagens. Vou dar um exemplo de academia que o pessoal falava assim: músculo pesa mais do que gordura. Quem já ouviu isso aqui? Quem faz exercício físico? Isso é aquela bobagem. O que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? O músculo pesa mais. Não, querido. É a gordura que tem mais volume. 1 quilo e 1 quilo é tudo igual. E aí, o que é definitivo? O que é 100% certo? Não tem nada. E o Brasil não tem nada 100% certo. Ninguém sabe 100% de tudo aqui, né? Ninguém sabe. Então tem um tanto de coisa ainda. Pode... reforma, etc e tal, para também ter essa eleição aí, ter uma reviravolta e o negócio mudar todo. Brasil é Brasil. Mas eu tenho certeza que, né, as empresas, todas elas, as empresas de sistema, né, não só o locar, assim, a empresa viu disso. Ela não vai emitir, não? Ela vai perder todos os clientes? Né? Foi muito legal. É complicado, porque fica... tipo assim, mas eu vou mudar de sistema. Eu falo, meu querido, é uma opção sua. Infelizmente, eu não posso fazer nada se você quer mudar. Mas o que eu posso te dizer é, a partir do momento que a emissão estiver liberada, é óbvio que o local vai emitir. Não precisa nem questionar. É o que eu posso te dizer, né? Gente, considerações finais. Foi muito bom. Obrigado, Fernanda, pelo papo. Foi muito legal. Tenho certeza que a galera aí gostou também. Então, foi muito enriquecedor e muito prazeroso. A gente gosta de fazer isso, né? Muito legal. Gente, dia 1º de março tem evento, mentoria, locador, faixa preta, experience. Tem que pôr uma palavra em inglês, né? Pra ficar mais bonitinho, mais chique.
Evento presencial em São Paulo, um dia antes da Rental Fair. A gente tem feiras importantes no nosso segmento. Que legal, né? Que bom que tem. Que bom que tem. Então, aí até o Guilherme, ó, faz mais live, vou fazer. No mínimo uma vez, uma por semana. Semana que vem já tem. Amanhã eu já vou anunciar meu convidado, tema e etc. Fica ligado. Sempre pessoas importantes e relevantes do segmento, conhecedores do que fazem. A Fernanda tem 20 anos, tem sistema. Eu tenho 20 anos que sou locador. Então, pessoas que vão contribuir. E a gente está aqui para isso, né? Fernanda foi professora, para quem não sabe, é professora até hoje. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Reforça. É muito bom. Então tem esse evento e tem essa feira. Você pode aproveitar, vai no sábado, participa do evento no domingo, vai para a feira na segunda e volta para sua empresa, para sua locadora, animado, motivado, energizado, com contratos fechados de sistema, compras, insights poderosos para poder colocar em prática. Que é isso que eu vou dividir com vocês. Quem quiser, quem tiver na live, terminando aqui, me manda um direct, quero ir, que eu vou te dar um desconto. Pra você fechar hoje. Combinado? Fernanda vai estar lá no evento, eu também. Temos stands também na feira para a gente poder conversar mais tempo. E eu quero te agradecer. Faça suas considerações finais, Fernanda. Muito obrigado. Para mim é um prazer conversar com você, conversar com o seu público, porque é famoso, né? Então, para mim, esse é um prazer. E eu vou, inclusive, sabendo agora que você está querendo fazer outras lives, eu vou sugerir para você alguns temas que eu acho que a gente pode, até se você quiser voltar a fazer comigo, outros temas, a gente pode particionar, falar de algumas coisas específicas. Hoje a gente falou de bastante coisa, um pouquinho de cada coisa, até para brilhar ideias, né, para quem está assistindo. E eu vi aqui, depois o Rainer vai me mandar a gravação e eu vou responder as perguntas que porventura tenham passado. Eu vi aqui que tem vários clientes do Locar assistindo. Então, quem já é cliente do Locar, é bem legal fazer a mentoria, porque uma coisa une a outra. Então, eu acho que é uma oportunidade bem legal de vocês conhecerem o processo no evento do Rainero, conhecerem ele, me conhecerem, e aí a gente pode trocar várias ideias. Eu fico aqui, agradeço muito o convite, fico aqui à disposição, faço quantas você quiser, porque assim, bater papo para nós dois é uma delícia, não é um problema, né? Se a gente não colocar um limite, trocamos o assunto e vai. Eu vi aqui o Davidson, que é lá da Construfácil, meu cliente de Vitória de Santo Antão, e ele comentou aqui, meu Deus, esses dois vão até a meia-noite. Eu vi que ele comentou aqui. E se deixar, a gente vai mesmo. Vi Diego também, da Construeloc, da Bahia. Eu acho melhor, para o seu bem, não fale mais nomes, que já foi tanta gente, para não se comprometer. Eu tenho muito cliente seu aí que passou e eu vi as carinhas, então não se comprometa. Mas aqui para mim não aparece muito, aparece só um ou outro. E como eu estava prestando atenção na conversa, eu não fiquei prestando atenção nos nomezinhos, um ou outro, só que eu reparei. Tá vendo? Saiu muito bem, parabéns. Gente, e bora, vamos aproveitando, né? Daqui a pouco janeiro acabou, vamos esse ano voltar a fazer nossas reuniões. A gente ficou um tempo parado. Eu gosto de conversar com vocês, esperto, inteligente, e é sempre muito bom para mim. E por isso, não só por isso, quis dividir com as pessoas, né? Falei assim, olha o tanto de gente boa. Conversar com gente inteligente é bom demais. Nossa Senhora. Obrigada. Um abraço. Boa noite para todo mundo. Obrigado por todos vocês que assistiram ao vivo e aproveitem o conteúdo. Até dia 1º de março. Estaremos lá. Um abraço para vocês. Todos nós. Tchau.